Qual é a importância de saber falar mandarim nos dias de hoje? É tão grande como a distância quase que vai daqui à China. Há 20 anos que eu sou apaixonada pela Ásia e pela língua e a cultura chinesa. Já ensinei mais de 2.500 pessoas a saber falar mandarim e a saber reconhecer caracteres chineses. O meu nome é Isabel Figueiredo Paula, também me chamam por Lao Shi, e eu faço com que o mandarim deixe de parecer chinês. Pois é verdade. Eu faço com que o mandarim deixe de parecer chinês. 晚上好，大家好。我叫老师，chama-me Lao Shi, mas o meu nome é Isabel Figueiredo Paula. E estou aqui hoje para conversar com a minha convidada de hoje sobre um tema que me apaixona, relacionado com a China. Claro, tinha que ser. Ou com a China ou com o mandarim, é sobre aquilo que eu mais gosto de discutir ou de conversar, neste caso. E hoje o tema é dedicado ao Feng Shui. Não sei se vocês sabem que Feng Shui é Feng Shui, em português, e quer dizer vento e água e outras coisas mais. E hoje vamos abordar aqui a questão do tigre de água. Shui Hu quer dizer tigre de água. E nada melhor do que ter aqui ao meu lado a Alexandra Morgado para poder compartilhar connosco um bocadinho só daquilo que ela sabe, daquilo que ela faz e daquilo que ela promove. Olá, Alexandra, boa noite. Olá, Isabel, boa noite. Obrigado pelo convite. Nada, obrigada eu. Olha, estou-te a ver, não sei porquê, assim, há bocadinho estávamos aqui tão bem, agora estou-te a ver assim, estagnada. Estás com boa neta? Eu penso que sim, mas estou a estar. Ok, foi aqui a entrada, foi a entrada. Tá, é a tua net que está tímida. Mas Olha, então, olha, Isabel, estás-me a ouvir bem? Estás-me a ouvir? vou pôr na minha net privada, peço desculpa, porque eu tenho uma net só para isto. E há bocadinho estava a funcionar tão bem, não me apercebi que ela saltou. Não fujas Ok, daí. então força. Vai que eu vou aqui conversando com as pessoas que aqui estão. Já estão aqui várias pessoas a assistir e eu gostava que vocês digam, devem estar aí, de certeza, pessoas que são apaixonados pela China e apaixonados pelo mandarim. E já agora gostava que dissessem um alô, alô, está tudo bem? Wanchen-hao, Tajiahao, Niman-hao. Estás, Alexandra, já estás? Ok, muito bem. Então, Alexandra, tenho imensa curiosidade em saber de onde é que tu vens e para onde é que tu vais. Ui, bom, de onde é que eu venho? Tal como tu, também sou apaixonada, também me comecei a apaixonar pela China há cerca de 20 anos, ou mais, pela cultura chinesa, há cerca de 20 anos. A minha formação base era designer de interiores e, como qualquer designer de interiores, quando no final dos anos 90 acabei o curso, comecei a fazer muitos projetos de escritórios. O que é que isso me levantou? Levantou uma questão, que é como é que eu posso desenhar melhores espaços, porque eram espaços e são espaços onde as pessoas permanecem mais tempo do que na própria casa. E então fui aprender cor, fui aprender iluminação, psicologia ambiental, perdão, e chegou o Feng Shui, ou Feng Shui, chegou-me um livro, encontrei um livro, na altura estávamos nos primeiros passos da internet, começa-me a aparecer a primeira informação. Comecei a estudar primeiro cá em Portugal, e em 2008 resolvi pôr-me no avião e começar a estudar com o mestre Raimundo a Hong Kong. Pronto, a partir daí foi todo um caminho com o Oriente. Depois percebi várias coisas, e uma delas foi que Feng Shui tem muito mais a ver com arquitetura, e isso levou-me a fazer o mestrado em arquitetura, para perceber como é que se desenhava espaço. Pronto, e desde essa altura, desde 2008, que ando a estudar com o mestre Raimundo e não só, lá pelo Oriente, sempre estou lá, tal como tu. Mas, assim, as coisas nascem. Tens algum momento, assim, em que tu dizes que descobriste o Feng Shui? Um livro, uma coisa que te contaram, que te disseram? Como é que isso aconteceu? Tenho, essencial, foi precisamente, até foi um amigo meu que me falou e disse assim, mas tu sabes que no Oriente existe
de facto, um conhecimento que estuda a energia do espaço. Eu disse-lhe não, estávamos nos primeiros passos a conhecer o que era a energia, o reiki, essas áreas todas mais energéticas. Eu disse, não, mas espera que eu vou à procura. Pronto, e fui para uma livraria e comprei um livro de capa preta, pequenino, e comecei a tentar estudá-lo. Foi muito difícil estudar sozinha. E só depois de ter feito o curso é que comecei a aprender. Eu acho que é um estudo de uma vida. Feng Shui é um estudo de uma vida, não é uma coisa que se possa dizer que se faz um fim de semana, que se faz uma coisa intensiva e que ficamos a saber. Não, não ficamos. Eu no outro dia estava-te a ouvir a falar dos caracteres, aí num live qualquer que tu fizeste, e de facto é um bocadinho assim, é preciso perceber-se o significado, o que é que cada caractere quer dizer para nós conseguirmos compreender. E eu acho, aprender mandarim ajudou-me imenso a compreender o Feng Shui. Mas eu não sei quase nada. Olha, falaste uma palavra mágica para mim que eu cada vez gosto mais, cada vez em mandarim, que é o Qi, a energia. A energia é uma coisa que me desperta cada vez mais curiosidade. Como é que, por exemplo, como é que certas pessoas com quem nós temos às vezes uma energia tão grande, quase nem as vemos, às vezes até acontece aqui pela internet, não é? E essa energia estabelece e com outras pessoas não há energia nenhuma. Isso tem a ver com o Feng Shui? Isso tem a ver mais, eu diria mais tem a ver, não propriamente com o Feng Shui, mas mais com o Bazi, ou quatro pilares do destino, no fundo, que é a astrologia chinesa, ou seja, é aquela ferramenta que te estuda a tua energia. E é verdade, quando nós temos algum tipo de energia, algum chi diferente, há energia que se conecta e que se complementa, e de facto há energia que repele. Tem mais a ver connosco, sim, é verdade, isso acontece connosco e acontece com os espaços. Certamente já te aconteceu passares por espaços onde tu te sentas, olhas para a decoração e vês, é uma decoração tão gira, olha um espaço novo, depois sentas-te lá dentro e não te sentes bem. E outras vezes estás em espaços simplicíssimos e que tu dizes, eu aqui sinto-me bem. Tem a ver por causa desse chi. É esse o chi que nós estudamos no Oriente. O Feng Shui é uma ciência, é um estudo, não é? Não é considerado ainda ciência. É um Ainda não é estudo. considerado ciência, mas pode ser considerado partindo de uma premissa que é um sistema que tem uma metodologia própria, que quando tu aplicas, ela funciona. Indiferentemente da metodologia que se está a aplicar. No Feng Shui existem imensas escolas, com imensos métodos, e aquilo que às vezes acontece é que nós, quando vamos por um lado, vemos ou recebemos uma indicação, nesta direção deve-se fazer determinada coisa, e quando vamos por outro, recebemos outra indicação. Isto não quer dizer que uma esteja certa e que a outra esteja errada. São sistemas diferentes. E, portanto, para cada situação há um sistema. Eu, segundo li, que eu adorava saber mais ainda, e é um dos temas que eu ainda vou explorar mais, mas segundo li, o Feng Shui nasceu há 4.000 anos, não é? Qual é a origem? Olha, a sua origem é na China, isso não é discutível, isso ninguém põe em causa. Aliás, o mestre Raimundo até diz que há uns achados arqueológicos com cerca de 6.000 anos, portanto, numa época muito antiga da civilização chinesa, onde já se encontravam os desenhos do tigre branco e do dragão verde, portanto, que já preconizaria o uso dos 6 animais celestes. No entanto, os princípios do Feng Shui, sim, esses têm 4 ou 5 mil anos, todos vão até à altura do Imperador Amarelo, que é aquele lendário imperador, que no fundo ele nunca foi nenhum imperador, porque o imperador foi mais tarde, mas pronto, é o lendário imperador. Porque os sistemas de Feng Shui que nós conhecemos hoje são relativamente recentes, têm 1000 e poucos anos. O sistema em si, ele foi evoluindo ao longo do tempo, como tu sabes, ele começou através do estudo dos túmulos, da procura do melhor local para colocar a sepultura, porque Não os sabia. orientais, não sei, Não os sabia, não orientais, sabia. não, então, Não. os orientais têm uma crença que se os teus antepassados forem sepultados num bom local, tanto se o túmulo tiver uma boa localização, pode gerar prosperidade para as gerações vindouras.
Por isso é que foi o grande cuidado, por exemplo, no Val dos Imperadores, perto de Beijing, que foi um val que durante toda a dinastia Ming funcionou muito bem. A dinastia Ming foi uma dinastia altamente poderosa na China. É giríssimo porque do pouco que eu percebi, mas já lá vamos a esse lado. E o que é que, deixa-me acabar, e o que é que, exato, já ia devagar. Pronto. E veio desse estudo. O que é que esse estudo nos dá? Esse estudo estudava as casas IN, portanto, não é? As casas dos mortos, estudava a melhor localização. Aliás, há um livro muito interessante do Sr. Kaupó, datado de 200 e à volta de 250 antes de Cristo, em que o senhor já define qual é o critério para uma boa localização. Com o andar do tempo foi evoluindo e passou para as casas Yangs, primeiro para os palácios, para os imperadores, para os palácios e para os templos, perdão, e foi um conhecimento que até sensivelmente século XIX estava muito restrito aos imperadores. Depois passou a ser também utilizado pelos homens de negócios, pronto, e depois nós sabemos que com a Revolução Cultural foi um conhecimento que deixou de ser propriamente bem aceito para a China, e por isso é que muitos mestres hoje não estão na China, mas estão em Hong Kong, também foram para Hong Kong, mas também estão na Malásia, nas Filipinas, em Taiwan, Singapura, em todos aqueles países aí à volta. Esta foi uma evolução. E mesmo agora no século XXI, às vezes é desafiante nós tentarmos aplicar os conceitos mais clássicos ou cartesianos, se quiseres dizer, do Feng Shui aos dias de hoje, porque a nossa arquitetura é bastante diferente e os nossos desafios também são bastante diferentes das necessidades dos imperadores. Mas olha, Alexandra, estavas a dizer uma coisa e eu fiquei aqui com o pulgar atrás da orelha. Então, quer dizer, o segredo dos imperadores para atrair prosperidade e para atrair riqueza tem a ver, então, com Feng Shui, com a forma como eles dispunham os túmulos? Exatamente. O estudo dos túmulos antigos mostram que os antecessores dos grandes imperadores tinham bons túmulos, tinham túmulos com boas localizações. E até mesmo já com os políticos e com as pessoas mais recentes da história da China se consegue ver esse aspecto. É o primeiro passo para tu começares. O segundo passo depois tem a ver com a tua data de nascimento, não é? A tua data de nascimento acaba por ser aquela que te defina. E depois tem a ver com um terceiro aspecto, que é o que é que tu fazes. Aliás, os orientais, os chineses têm um provérbio que dizem que, no fundo, que o teu sucesso depende de 3 aspectos: da energia dos céus, da influência cósmica, da tua energia própria, da energia da pessoa, e da energia do espaço, da terra, do sítio onde tu vives. Portanto, tem muito a ver o que tu és e o que tu recebes do universo, aquilo que tu fazes, porque tu podes decidir, tu tens sempre o teu livre-arbítrio, e apesar de tu teres uma energia, tu podes decidir fazer ou não fazer as coisas. E depois, então, do espaço. O espaço, e cada um deles representa, sensivelmente, um terço. Tratar o Feng Shui de um espaço pode ser nós melhorarmos e aumentarmos o nosso sucesso num terço. Depois temos o resto. Isso é espetacular, isso é muito útil, é muito útil, é espetacular. Eu adoro Feng Shui, isso é a força, e eu acabo por, enfim, seguir de uma forma empírica, assim, ou intuitiva mais, quer dizer, um bocadinho mais intuitiva, porque eu acho que nós, se nos debruçarmos sobre o tema, claro que um expert sabe uma quantidade de coisas que um leigo como eu não sabe, pelo menos só sei, talvez saiba sentir um bocadinho. Aquilo que tu dizias, não me sinto muito bem aqui, há qualquer coisa aqui que eu não estou a gostar, não é? Exatamente, é o tal Qi que percorre a natureza, que é produzido pelas montanhas, que os chineses chamam de dragões, é produzido pelos dragões, é transportado pelo vento e depois é retido na água, nos limites da água. Esta é a grande frase que esse livro desse Sr. Kaupó, e é unanimemente aceito como sendo a grande definição de Feng Shui, ou do critério de Feng Shui. Porque uma coisa muito curiosa e que ainda
e que mesmo os mestres mais tradicionais não conseguem muito bem ainda definir, por exemplo, a justificação do que é que representa a palavra Feng Shui, que é vento e água. Porque teria mais a ver montanha e água, Tem mas água. não, mas foi vento e água. Portanto, é muito interessante nós começarmos a tentar perceber, e tu que estudas os caracteres, sabes, começarmos a tentar perceber por que razão é que às vezes existem determinadas. Olha, por exemplo, por que razão é que associo. Este ano é o ano do tigre, porque é que era escolhido o tigre? Qual era a energia do tigre? Tem Sim. a ver com o modo de comportamento, ou o uso dos 5 elementos. Porquê que é os 5 elementos? A água, a madeira, o fogo, a terra e o metal. E Sim. tudo E aquilo ficou o ar de fora. ficou o ar de fora, Mas não exatamente. percebo porquê. Porquê que o ar ficou de fora? É o Não. chi. Eu acho que o ar pode ser o chi. O Sim, chi que é o fluxo, é sim, aquela energia, percorre tudo na natureza, permeia todas as coisas, aquelas sim. forças, tem características diferentes, pode assumir características associadas aos 5 elementos, ou pode assumir também características associadas também ao yin yang, aquele conceito também de yin yang que complementa, ou seja, cada um dos 5 elementos acaba por também ter a sua manifestação yin e a sua manifestação yang. É quando 2022 é um yang, que é um tigre d'água yang. Os dois caracteres são água e yang. Já lá vamos ao tigre d'água porque estou muito curiosa, especialmente pelos acontecimentos todos que já surgiram neste ano. Pois. Mas diz-me uma coisa, voltando aqui um bocadinho a ti, de que medida ou em que medida é que o Feng Shui mudou a tua vida? Olha, mudou completamente. Eu acho, e sobretudo, logo no início, ainda enquanto estava a estudar cá em Portugal, 2004 mais ou menos, quando eu comecei a perceber que não era só um modo de vida, mas era um caminho. E que eu, se calhar, teria que estar mais atenta, de facto, à energia do espaço que eu vivia, mais atenta à influência cósmica, aos sinais, o que é que estava a acontecer, e ajudou-me nesse aspecto a eu aprender muito bem a usar o espaço que tenho. Nós nem sempre temos as casas próprias, as casas perfeitas, nem nós somos a pessoa perfeita, nem nós somos a energia perfeita. E aquilo que o Feng Shui me ensinou foi a eu conseguir tirar o máximo partido daquilo que é a energia da minha casa, do espaço que eu uso e daquilo que é a minha energia. E isso acho que é fundamental. Conseguir aprender a usar o que o espaço tem de bom para me dar. Nem todos são bons, mas tinha. E foi ao longo dos anos vou utilizando. E aplico, como aplico sempre, mas às vezes faço ativações, aquilo que é assim a grande coisa, faço algumas ativações intencionais para obter determinado resultado, e quando conjugo essas ativações com uma ação minha, a coisa o potencial é brutal. E É, é, é muito giro. É muito giro ver-se acredito. esse aspecto. Tu Foi um caminho ofereceste ao toque. Tu ofereceste-me aqui agradeço-te já, foste muito simpática, muito querida, ofereceste-me um manual, um dos teus livros. Já editaste pelo menos um ou dois livros. Já. Os guias dos anos, o guia anual, eu já edito desde 2019. Uhum. Foi o primeiro que eu editei. Tenho aqui. Pronto, esse é o de 2022, exatamente. E agora vai esse, exatamente. Pronto. E tenho também um livro. Isso é a agenda. Agenda, mas que me tem sido útil. A agenda, Tenho usado a agenda recomendo. todos. O livro, a agenda tem, olha que eu olho para ela. O ciclo fechado, o ciclo aberto, o sucesso, não percebo muito, mas pelo menos isso consigo. Tenho olhado, tenho seguido. Ai, que bom! Está aqui mesmo ao meu lado. Ai, que bom! Não, é porque de facto a agenda Tongsu foi algo que é muito recente. A agenda Tongsu só fiz 2 edições ainda. Ela começou no ano 2020. Aliás, fiz para o ano 21. E porquê? No ano 2020, como todos sabemos, todos fomos parar para casa, não é? Todos fomos para o Zoom.
E eu, como todos, abri o Zoom, liguei o Zoom, abri um workshop, um webinar gratuito online e de repente nunca tinha usado o Zoom e tinha 80 pessoas inscritas. Oh, foi-se uma Sucesso! foi muito interessante. E depois fui fazer muitos cursos online com os meus alunos, as minhas alunas foram fantásticas, tive sempre imenso apoio. E quando ia fazendo os cursos, quando estava no curso, eu falava sempre: olha, este mês, este e este dia são bons, este e este dia, evitem fazer atividades importantes. Pronto, façam o trabalho corriqueiro. E foi aquela altura em que as pessoas começaram, umas estavam a mudar de emprego, outras estavam-se a candidatar. Foi uma altura, pronto, todos sabemos o que é que foi, todos vivemos assim. Foi muito giro, porque elas iam acolhendo as dicas que eu dava e iam tendo resultados. Bom, depois chegámos mais ou menos a setembro e começaram, então e para o ano, nós não temos uma, então e para o ano, como é que é? Pronto, eu resolvi começar a montar a agenda Tongsu, pronto, que é um processo baseado no almanaque tradicional chinês, no Tongsu, e que no fundo traduzi uma parte. E aquilo que eu tenho feito é que tenho ensinado como é que tu podes fazer a seleção de data para ti. Pessoalmente, normalmente também também dou essa formação, por acaso vou dar uma na terça-feira no Museu do Oriente, que é tu aprenderes a escolher a melhor data para ti para um determinado evento. Pronto, é preciso às vezes nós aprendermos a escolher isso. E quando tu começas a aprender aqueles eventos, aquelas ações que são extremamente importantes para ti, tu com antecedência consegues selecionar um bom dia. Sim, sim. Pronto, Claro. e tem sido uma ferramenta fantástica essa agenda Tongsu, não há dúvida que... Sim, eu confesso que assim, tenho olhado para ela e vejo o genérico, não é? Não sei se estou a ver muito bem adequada para mim, mas é na terça-feira a que horas? No Museu do Oriente. No Museu do Oriente, a agenda é às 10 da manhã. Quem Está quiser, no site do museu. está no site do museu. Para quem quiser, por acaso eu apanhei há bocado. Quem quiser e tiver interesse, já sabem, ainda podem se inscrever. Com Podem. a Alexandra Morgar, é muito útil. Eu tenho mesmo seguido aqui. Já marquei para a frente os meus lançamentos a contar com isto. Assim, bombástico. Olha, e o teu livro como é que se chama? Já agora não tens aí para mostrar o livro? Tens aí, ok. Este que é o Feng Shui Essencial da Prática. Uhum. No fundo, é um livro que tem os princípios fundamentais. Eu tenho que confessar uma coisa, eu achava que queria fazer é um livro simples, é um livro de porta de entrada, mas é um livro técnico. Portanto, não te dá aquelas dicas de vir à cama assim, faz esta, não. Ensina-te a desenhar o mapa da energia da casa, ensina-te a compreender quais é que são as estrelas e quais é que são os trigramas e a perceber como é que tu analisas aquilo que considero que é o mapa base da casa. Bom, e sobretudo a analisares uma coisa que é muito importante, que é a energia também, a compreenderes como é que é a energia anual, a influência que a tua casa recebe todos os anos. Sim. Porque todas as nossas casas, todos os nossos espaços, nós somos, podemos dizer que temos 2 ciclos de influência. Um deles é permanente, ou seja, que é um ciclo de influência que demora mais tempo a fazer efeito, mas esse efeito é mais duradouro. Portanto, digamos que é mais estrutural, tem a ver com a nossa casa, com a direção, com a localização, com a orientação da nossa casa. E depois tu podes estudar também, analisar e usar um ciclo de influência de uma energia cósmica, de uma influência sobre a posição de que as estrelas, que a influência cósmica tem no teu espaço, que muda todos os anos. Portanto, este livro pretende, que já está à venda nas FNAC, já está praticamente em todas as livrarias, pretende te ensinares a desenhares o mapa. Se tu souberes desenhar o mapa, tu a partir daí podes ir começando a pôr as várias camadas de conhecimento que tens por cima e podes começar a aplicar o Feng Shui nesse aspecto e, portanto, tem sido interessante. É prático, é um livro muito prático. Normalmente ensino as coisas muito práticas. É o que as minhas alunas dizem. Muito interessante. Foi fácil para ti usares em Portugal com os portugueses conseguires começar a integrar o Feng Shui
na vida na tua vida, como componente ou como parte também da tua arquitetura? Da arquitetura foi mais difícil, e é mais difícil, porque a não ser para aqueles clientes que chegam a mim e pedem: Alexandra, eu vou construir uma casa, ou vou remodelar a minha casa e quero que aplique o projeto, que aplique o Feng Shui. Porque as pessoas têm um mito que é: eu tenho a casa e depois no fim vai lá o técnico de Feng Shui fazer qualquer coisa. Está redondamente errada, porque no fim ele se calhar não pode já fazer Não, nada, não ele vai mandar mudar as coisas de sítio. Portanto, o que é importante é, antes da pessoa ir fazer essa remodelação, ou se quiser construir a casa, ou se for escolher uma casa, falar-nos anteriormente. Eu até te podia contar um caso do meu primeiro cliente, assim, Conta, formal, conta, conta. estávamos 2000 e qualquer coisa, 2006, à volta disso, ou 5. Eu tinha acabado de fazer os primeiros cursos e eu comecei a trabalhar nesta área em 2006, 2007. Aliás, portanto, ele deve ter sido nessa altura. E eles vieram-me pedir ajuda para os ajudar a escolher a nova casa. Ok, começámos a ver umas plantas. Até que, entretanto, eles encontraram um apartamento e disseram: não, é este que nós queremos. Eu fiz o estudo do apartamento. Eu desaconselhei vivamente a que eles fossem para aquele apartamento. Eu sugeri: vão procurar outro. E expliquei-lhes porquê. Eu não tinha feito muitas perguntas sobre a vida deles, nem sobre a família. Eu tinha pedido as datas de nascimento e depois fui analisar para a nova casa. E quando eu comecei a analisar, dada a configuração que a casa tinha, havia lá 2 ou 3 eixos problemáticos. Um deles tinha a ver com os filhos, tinha a ver com a saúde da filha mais nova, tinha a ver com o filho mais velho. E o outro eixo tinha a ver com a energia do homem da casa, que também está associada à energia do trabalho, dos negócios. Eu dizia: esta casa não vos vai ajudar. A empresa deles estava, sobretudo a deles, estava a funcionar lindamente. Eu disse: esta casa não vai ajudar. Ui. Quando eu falei que, atenção, esta casa não vai ser muito benéfica, sobretudo para a filha mais nova, em termos de saúde, quando eles me dizem: mas a nossa filha tem problemas de saúde, e eu disse: ups. Ui. Pronto, eu apresentei o relatório, deixei, as pessoas depois são soberanas de fazer aquilo que entendem. Uns anos mais tarde encontrei-os. Efetivamente, sim, a empresa não tinha corrido bem, eles acabaram por separar. Não foi a casa que os separou, mas foi a energia. A energia que estava ali não ia apoiar. A grande questão é: o Feng Shui cria-nos as oportunidades. Se essas oportunidades for de energia boa, pronto, se não for eu ter uma, no fundo, aquela casa criou uma oportunidade de ele não ter uma energia associada, por exemplo, aos negócios e à energia do homem. Uma oportunidade negativa. E é isso que nós aprendemos. Quando nós aprendemos, a perceber quais são as oportunidades que o Feng Shui nos dá, só temos é que as usar. Sim. E trabalhar nelas, pronto. E depois Sim. acreditar, porque as coisas acontecem. Efetivamente, a casa ajuda muito. Não faz tudo sozinho. Não é a casa que faz tudo sozinho, eu não sou apologista disso, mas ajuda bastante a que aconteçam algumas coisas. Nós ouvimos que os milionários, só para determinar que às vezes os milionários utilizam muito o Feng Shui. É verdade, eles utilizam bastante, mas há uma coisa que eles também fazem, é que eles utilizam o espaço como uma ferramenta de gestão do negócio deles. Portanto, eles têm uma estratégia perfeitamente montada, têm uma visão muito bem do que é que aquilo querem e fazem as ações todas adequadas. Pois Sim. o espaço é aquela ferramenta que te ajuda. Sim. Mas, Alexandra, diz uma coisa, por exemplo, eu agora contratava-te, vinhas à minha casa, chegavas à minha casa e dizias-me assim: está tudo mal. Não, nunca diria assim: está tudo mal. Eu primeiro perguntava-te e dizia assim: primeiro vais-me contar o que é que tu queres agora na tua vida? Qual é o teu grande objetivo? O que é que tu precisas? Ok, por Algo, área. exatamente, algo que tu queres mudar? E muitas pessoas respondem: quer ser feliz, quer tudo. Eu assim: não, mas nós na vida não queremos tudo ao mesmo tempo. Sim. Há alturas que nós dizemos: não, eu agora tenho que ir cuidar de mim, da minha saúde. Há outras alturas temos: não, agora eu vou trabalhar, agora vamos trabalhar, vamos fazer o que temos para fazer. Portanto, a primeira coisa é identificar qual é a energia que tu precisas. E qual é
E normalmente, muitas vezes acontece, tu dizes: "Olha, isto não funciona bem e isto é aquilo que eu quero atingir". E nós olhamos para a casa para esses 2 aspectos. Vamos primeiro tentar subir o nível da energia daquilo que não funciona bem e vamos criar a energia adequada para que aquilo que tu vais fazer seja, de facto, tu tenhas esse sucesso. E vou sempre usar uma coisa que é, usar o que tu tens disponível na casa. Ah, ótimo, isso é ótimo. Sim, sim, nunca transformamos a casa num restaurante chinês, está Sim. descansada. Pronto, mas é, e usar e olhar para o ponto positivo. Tu se calhar às vezes podes não ter uma determinada energia, porque a tua casa pode ter uma configuração diferente, mas terás outras. E nós Sim. vamos trabalhar com aquilo que tivermos. Um dia É muito destes importante. vou-te telefonar, vou-te contratar para vires aqui à minha casa. Está prometido. Com todo o gosto, com todo o gosto. Ah, aquelas coisas assim que nós gostamos de saber, tipo o Feng Shui não deixa. Eu sei uma outra. Nós, por exemplo, as casas de esquina que não são muito boas para os chineses, não é? O Feng Shui diz que é péssimo. Dá assim uma dica ou outra dessas curiosidades que nós achamos sempre Ah, graça de ou saber. seja, há 2 ou 3 coisinhas que nós às vezes devemos ter cuidado com a casa. Uma delas é tentarmos escolher uma casa que a sua planta seja o mais regular possível, um quadrado ou um retângulo. Porquê? Se nós olharmos para o mapa de Bagua da casa, nós percebemos que cada uma das direções da casa representa uma área da nossa vida. Uhum. Ora bem, se eu tiver a noroeste da minha casa uma ausência, uma falha, portanto, se a minha casa for recortada aí nesse canto, significa que eu não vou ter energia associada, por exemplo, à energia do homem. Portanto, Uhum. provavelmente a relação pode ser uma coisa complicada. Uhum. Assim, pronto, assim como, por exemplo, se eu não tiver uma casa com uma boa configuração a sul, então agora que estamos a chegar à era 9, que vai começar em 2024, o que é que acontece? Provavelmente eu estou a olhar para uma casa onde nós vamos estar com uma energia menos feliz. Portanto, Uhum. o ideal é nós termos a casa com a melhor configuração. Depois, cuidados a ter. Tradicionalmente, nós devemos ter uma, uma, uma elevação maior na parte de trás e um espaço à frente amplo. Portanto, o ideal, se estivermos a falar numa casa, é nós termos uma praça, termos um parque em frente à nossa casa e da parte de trás da nossa casa termos uma energia, uma elevação, até pode ser provocada por um edifício um bocadinho mais alto, mas que não seja muito alto. Uhum. Olha, agora lembrei-me, eu tenho um mestre que ensina uma coisa que eu tenho ensinado também aos meus alunos, que é a boa configuração em termos de Feng Shui. Imagina uma poltrona que tem umas costas, normalmente as costas são elevadas para te dar apoio também à cabeça, e depois tens 2 braços, os braços são elevados. Se tu tiveres uma poltrona encostada a uma parede ou um sítio com um móvel alto à frente, tu não te sentes bem. Tu precisas ter um espaço à frente. Mas depois precisas ter uma mesa de apoio à frente. Para quê? Para pousar até o teu café, o livro, as coisas que nós tivermos. Portanto, uma boa configuração, se nós quisermos visualizar o que é que pode ser uma boa configuração em termos de Feng Shui, é nós termos a poltrona. Portanto, é a Uhum. nossa casa ter uma proteção atrás, 2 proteções de laterais, uma mais frente, uma de um lado, outra do outro, e depois temos o espaço livre e termos uma pequena elevação à frente. No meio, o que era também é interessante ter-se cuidado em não termos uma casa que tenha próximo, por exemplo, um poste daqueles de eletricidade. Não, até foi no confinamento. Houve uma cliente que me ligou a dizer: Alexandre, eu desde que mudei para esta casa estou doente. E foi logo no primeiro confinamento, eu disse: olha, não tem problema, eu tenho a planta da casa, eu vou e não preciso de entrar na casa, estávamos confinados todos, porque eu tiro as direções de fora, vejo o edifício, vejo a envolvente, que é isso que eu preciso de estudar para perceber como é que a energia da envolvente está a afetar a sua casa e, neste caso, a sua saúde. É, foi evidente que a mudança da casa não ajudou. E o que é que, quando eu chego lá, o que é que ela tinha? Um poste, média tensão, mesmo a passar uma E o daqueles que é que postes tu de fazes? nível. Uma pessoa não pode tirar o poste? Pois não, podes é não escolher uma casa
que tenha vindo na direção do teu quarto, que naquele ângulozinho, que estejas lá tu a dormir. Ok. Quando for escolher, tens é que escolher. Não é? Sim. Essa é uma das causas, por exemplo, o ter esse posto é uma das causas que pode causar um mau feng shui. Por exemplo, o teres também uma via rápida com muita velocidade. Também te cria uma energia muito yang, muito instável. Pronto. O teres, mesmo em frente à porta da tua casa, também uma via. Também não é benéfico. Evitar ter isso. Às vezes pensam como é que nós protegemos, por exemplo, da velocidade dessas vias. Às vezes aí as plantas podem ser, as árvores, os arbustos podem ser uma ótima ferramenta, porque no fundo aquilo que nós temos que fazer é criar uma barreira. E mesmo às vezes até dentro da nossa varanda, do nosso apartamento, podemos tentar minimizar colocando verde, colocando ali uma barreira verde para proteger aquela energia, porque no fundo a energia vem e depois será desviada. Portanto, às vezes pode-se fazer algumas pequeninas Truques, não é? truques. Há Exatamente. truques, uma quantidade de truques. Ah, Vamos falar aqui um bocadinho sobre esta questão do tigre d'água. O que é que significa o tigre d'água? E aqui esta relação do feng shui com o tigre d'água. então, eu gostava só de falar, o tigre d'água é o primeiro, o tigre é o primeiro animal do signo do calendário dos 10.000 anos, daquele calendário que no fundo que traduz todas as datas em 5 elementos. É um calendário, também é chamado calendário dos agricultores, porquê? Porque é o calendário que se baseia no ciclo solar. Como tu sabes, na China há vários calendários, há vários sistemas de contagem de tempo, mas há dois grandes que a maior parte. Então há um que eu acho que 1 em 5 pessoas no mundo conhece e festeja, que é o calendário pelo qual se faz os festejos do Novo Ano Chinês. Sim. Foi 1 de fevereiro, que é o calendário lunar, portanto é baseado nos ciclos da Lua. Esse calendário não é aquele que era utilizado pelos agricultores. Porquê? As luas não têm um ciclo de 30 dias, têm 29 e qualquer coisa. Portanto, o que é que acontece? De X em X tempo, quando tu chegas ao final do ano, ao fim de 12 luas, tu não tens 12 meses. Portanto, e por essa razão é que certamente já repararam que o novo ano chinês muda sempre de data. Este ano foi 1 de fevereiro, o ano passado foi a 12, há 2 anos foi a 25, salvo erro, e para o ano, se eu não me engano, vai ser 23 de janeiro. 25 de janeiro, varia sempre entre estas datas, precisamente porque há um acerto de luas nesse calendário. O calendário pelo qual o Feng Shui se rege é o calendário solar, portanto, que começa sempre no dia 4 de fevereiro, rigorosamente, alguns anos começa a 5, mas nós marcamos o dia 4 de fevereiro e que começa com o tigre. O primeiro animal desse calendário é o tigre. O rato é o primeiro animal dos 12 signos do zodíaco, portanto a sequência é sempre rato, boi, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, cabra e por aí adiante. E nós dizemos que 2022, que é um ano tigre d'água, é um ano yang, porque o tigre representa o elemento madeira yang, e a água e o seu caractere que está em cima, este caractere que está aqui, que tu há de saber dizer o nome dele bem, representa a água yang. Portanto, Que é shui. Não me atrevo, mas eu vou saber. Nós ainda vamos fazer umas formações também. E essencialmente representa que este ano nós temos um novo ciclo. Mas temos um ano, todo ele, e quando olhamos para o mapa do Bazi do ano 2022, é um ano que não tem um tigre, tem 2, 3, tem 3 tigres. E é um ano que tem, exatamente, e que a maior parte, os elementos predominantes neste ano vão ser 2, a água yang e a madeira yang. Estando os outros elementos, o metal perfeitamente ausente, e depois a terra e o fogo estão ali muito.
muito pequenos, o fogo porque está nos pilares escondidos, portanto não se manifesta, não se vai manifestar assim tanto este ano, e a Terra não tem hipótese nenhuma porque a Madeira, no ciclo dos 5 elementos, controla a Terra e a Terra controla a água, perde a sua força. Portanto, o que é que isto nos diz nós termos um ano dominado pelo elemento água e pelo elemento madeira? Vai ser um ano de muitas oportunidades, é verdade, mas também vai ser um ano de grandes desequilíbrios, de grandes conflitos, de grandes tensões. Já se está a ver, já se estaria a ver. Em 2019, e só para contar um bocadinho, quando nós começámos a estudar o ano 2020, começámos a olhar, o mercado de 2019 estava fantástico. Em 2019, eu fiz um comentário e disse: o próximo ano não tem o elemento de riqueza, portanto, nós deveríamos de poupar e de ter atenção aos gastos, porque não há o elemento de riqueza. Toda a gente olhou para mim com um ar, ela está, mas pronto. Eu não sabia o que é que se ia passar. Estava longe, não vale a pena estar a dizer. A única coisa que eu lia no mapa do ano é que era um mapa que nós não íamos ter esse elemento de riqueza que faria com que aquele andamento que nós já vínhamos de trás, tudo a fluir, pelo menos nesta parte do globo, não ia acontecer. E quando começou a aparecer a questão do vírus, começamos a perceber uma coisa. O vírus essencialmente atacava pulmões. Tu sabes que os pulmões são regidos pelo elemento metal, no ciclo dos 5 elementos, tudo isto. Muito se vai basear no livro do Imperador Amarelo, de saúde, no livro da saúde, de medicina tradicional chinesa, do Imperador Amarelo. E nós deparámos-nos com um elemento água muito forte. O ano 2020 era um ano caracterizado pelo metal e pela água. O que é que isso fazia? Significa que o metal era fraco e que a água era muito forte. Portanto, tivemos um problema no metal fraco, e tivemos uma água muito forte. O que é que a água nos traz? A água normalmente está associada ao medo. Traz-nos muito medo. E 2020 foi um ano muito caracterizado por isso. 2021, que também foi um ano metal, mas era um metalino sobre terra, já fazia uma energia mais de introspeção, mais de pensar, mais das pessoas terem que pensar, ok, eu tenho que ir para aqui ou para ali, eu faço ou não faço, eu tomo ou não tomo, o que é que eu faço, como é que eu reequaciono a minha vida. E quando chegamos aqui a 2022, temos o tigre, que é um animal madeira ele próprio representa o início da primavera, portanto temos uma energia de crescimento. Este ano, e todas as pessoas já começam a dizer, de facto, a energia está a crescer. Infelizmente, vamos a ter uma energia de muitas tensões. E se quisermos perceber qual é os contornos do ano 2022, é nós pensarmos ou irmos estudar um bocadinho da história, o que é que se passou no ano 1962. As tensões todas que houveram em 62. Agora, com este filme, com este enquadramento desta realidade do século XXI, nós estamos a viver essas tensões. Não são tensões que vão ficar só por esta aqui da Europa, mas o que é certo é que a Europa é regida pela estrela 5. E uma boa parte da Europa, a estrela 5 é uma estrela com uma energia muito volátil. Como qualquer energia volátil, tu pode causar problemas. Tu podes não conseguir, eu costumo dizer, é uma energia que me pode permitir eu conduzir a 200 a hora numa estrada. Eu sei conduzir, não sei, portanto a probabilidade de eu ter um acidente grande é grande. É o que essa energia faz. Eu costumo chamar-lhe o senhor problema. Tudo aquilo que pode correr mal, corre mal, quando é a influência da estrela 5. Associada a esta tensão do ano do tigre, temos então aqui na Europa o cenário montado, como toda a gente já tem visto. Portanto, é muito interessante nós podermos saber isto um bocadinho mais para nós percebermos como é que nós, no nosso dia-a-dia, vamos
organizar e direcionar o nosso sentido de vida, porque muito também depende das nossas ações. Agora, este ano ainda não vai ser aquele ano que nós vamos ter os negócios todos a bombar. bombar. Não, ainda não vão. Pensa assim, estás a ver o que é a natureza no mês de fevereiro? Normalmente. Acabou o frio, começa o degelo, começa a nascer as primeiras folhas. Sim. E essa energia, aquela energia começa a crescer, a rebentar. Mas ainda não está na primavera. Vamos caminhar, a parte boa é que nós vamos ter isso este ano. Para o ano 23 também vai ser um ano de madeira, também vai ser um ano de crescimento. 24 é um ano de dragão, vai ser um ano de terra. O dragão representa a terra da primavera, portanto, ainda vai ser um ano de crescimento e em 25 vem energia fogo, portanto... é tudo aí. O ciclo acaba por ser assim. E pronto, e o ano 22 não só é regido pelo Tigre, como também é regido pela Estrela 5, de uma forma geral. E faça isso tudo, que conselhos é que tu podes dar às pessoas? Há 2 ou 3 conselhos, e há umas coisas que é muito fácil dar. Todas as pessoas conseguem identificar o centro da sua casa. Mais ou menos, é olharem para a casa e perceberem qual é a divisão do centro. Essa divisão do centro, este ano é regida pela Estrela 5, que é uma estrela que cria problemas, desastres, infortúnios, sabes? Tudo o que vem nos textos clássicos é de mortes para cima e coisas assim do género. Os chineses nisso são um bocadinho violentos, às vezes, não é? Basta ver que é o único povo no mundo que cura a espetar. Espetar agulhas. Espetar agulhas é bom. Mas é bom, exatamente. Portanto, encontrar o centro e colocar no centro energia mental. Ter o seu centro livre, desimpedido, de preferência que não seja uma área muito ativa, e colocar energia mental. Para quê? Para tirarmos a força dessa energia terra, dessa estrela 5, que vai ser a energia que governa durante o seu ano o centro da casa e que pode causar alguns problemas desagradáveis. E há outra direção da casa que eu também chamo muita atenção, que é aquela direção governada pela estrela, que nos pode, não é da estrela da saúde, mas é precisamente da estrela da doença, que é a estrela 2, que este ano está a sudoeste. Portanto, é fácil pegar nem que seja pegar no telemóvel. As minhas alunas sabem que eu não aconselho muito o telemóvel, preciso de uma bússola, é preferível uma bússola, mas para eu saber onde é que qual é a divisão da minha casa que está a sudoeste, a bússola do telemóvel serve para eu perceber. E nessa divisão, o ideal é não usar essa divisão, porque está sob a influência da estrela 2 da doença, mas se tiver que usar, coloque energia mental nessa divisão. Mas Alexandra, como é que se coloca a energia metal? Para quem é um leigo e não percebe nada disto. Sabes que são peças de metal? Metal verdadeiro. Eu costumo utilizar eu costumo utilizar muito até as bolas de petanca. As minhas alunas, a dada altura, diziam: nós esgotamos as bolas de petanca da Decathlon. As bolas de petanca são umas bolas de metal cromadas, existem pesadas, de um metal pesado, e colocares mesmo metal. Quando tu dizes mesmo, é mesmo colocar elementos de metal? Mesmo elementos de metal verdadeiro, metal verdadeiro. Não é colocar uma coisinha pequenina, não é ser uma peçazinha de metal. Sim. Não vai fazer. Não, é pôr metal mesmo verdadeiro. Claro. Mas outra coisa também interessante que se deve fazer em toda a casa, de um modo geral, mas especialmente nessas direções, nós devemos garantir que a energia não é ativada, mas está com energia vibrante. O que é uma energia vibrante na casa? A casa não deve estar atulhada de coisas, não é? Deve ser arejada, deve ser iluminada, deve ter uma iluminação natural permanente, pronto, e de facto deve não ter muita... Há uma razão para nós dizermos que as nossas casas não devem estar cheias de coisas. Porquê? O chi precisa de espaço para fluir na casa. Se eu tiver a minha casa toda ocupada com móveis, com objetos, com tudo, o chi não flui. E nós precisamos desse chi a fluir, que esteja vibrante. Para quê? Para que as estrelas negativas não se ativem e para que as estrelas positivas se ativem. E eu terminava, se calhar, com a posição das estrelas mais positivas que nós temos este ano, não é?
dos relacionamentos, que está a sul. Este ano a estrela que rege os eventos felizes e os bons relacionamentos e longos é uma estrela que está a sul da sua casa. Estrela da prosperidade, aquela estrela que nos pode criar grandes oportunidades, está a nordeste da casa. E depois temos a estrela 1, que é aquela estrela que está a norte, que é a estrela que nos pode trazer uma energia de ajuda, pode-nos melhorar, pode-nos ajudar naquilo que nós queremos alcançar em termos académicos, em termos de conhecimento, mas sobretudo é muito importante porque é aquela estrela que nos pode trazer as pessoas úteis para a nossa vida, para nos ajudarem a resolver alguma coisa. Portanto, setores positivos, o norte, o sul e o nordeste, setores a evitar, o centro e o sudoeste. Exatamente. Olha, olha, se eu tem a cozinha no sudoeste, nunca mais lá pode entrar o ano todo. Não, pode. Eu sugeria que, sugeria que coloque, quer dizer, mas se puder mandar vir coisas fora, é melhor. Mas tem que ir ao restaurante o ano todo. É um pretexto para os maridos. Tem que levar as mesas. Olha, este ano, querido, não posso entrar na cozinha. Exatamente. Não, mas é que sabes que a estrela 2 vai ser mais prejudicial para a mulher do que para o homem. Porque a estrela 2 está associada ao trigrama 2, que representa a mulher mais velha da família. Portanto, se essa energia se ativar negativamente, ela tem, vá lá, um canal mais direto para quem? Para a mulher mais velha da família, para a pessoa que usar essa direção ou para a pessoa que tiver o número GUA 2. Portanto, essas são as 3 situações que vão estar a vir na linha da frente. As outras pessoas podem até não lhes acontecer nada. Sim. Porque, é como tu tens internet, mas a internet não tem a password para chegar à outra pessoa. Sim. Ela anda ali, mas não entra. É mais ou menos assim, esse feitio. Portanto, pronto, concordo contigo. Sandra, estamos aqui na conversa, ficava aqui na conversa a noite toda contigo, a ouvir-te. Na realidade passou quase 1 hora e eu vejo aqui as pessoas estão aqui caladinhas, que nem uns ratos. Ouvir-te, não é que nem uns tigres, virem tigres. Quem é que tem questões a pôr? Se alguém das pessoas estão aqui, se quiserem colocar alguma questão, Alexandra, é de aproveitar agora nos últimos minutos. Mas eu vou-te pôr, enquanto não põe as questões. Tu dizes, a estrela, por exemplo, das relações está a sul. Como é que uma pessoa pode promover o bem-estar com essa estrela? Olha, assim, se puderes usar o sul da tua casa, ótimo, passa a estar no sul da tua casa. Muda para lá a secretária, muda para lá o sofá, tem a sul. Se não puderes usar, aquilo que eu sugeria é que coloques movimento nessa divisão. Ponhas um objeto em movimento. Eu não sugiro, muitas vezes as ativações são feitas com água em movimento. A sul eu não sugiro que se use água, por causa aí de uma forma oriental e que eu respeito muito bem. Pronto, há um mestre que diz, o espírito direto e indireto diz-nos que nós não devemos pôr água a sul. Portanto, eu sugiro, ativa o sul com movimento. Se puseres um movimento, um objeto que faça movimento, às vezes há aqueles objetos que estão sempre a fazer movimento, pronto, é uma boa opção, mas usa o espaço, usa o sul para melhorares, para ativares essa energia. Ok. Temos aqui uma questão. Ana. Olá, Ana. Wanton Hall. Sempre ouvi dizer que é uma posição da cama no quarto que é de evitar. É verdade? Bom, o que é de evitar na posição do quarto? 1. Não ter os pés virados para a cama. 2. Ter Para a cama para a porta de entrada. Obrigada. A porta de entrada, desculpem. A nossa cama não deve estar virada com os pés para a porta de entrada. Se isso acontecer, porque às vezes em alguns quartos isso acontece, aquilo que eu sugiro é coloquem um objeto, um móvel um bocadinho alto, qualquer coisa que proteja a pessoa que está nessa cama, mas o ideal é não estar. Outra coisa é ter a cabeceira da cama sempre para uma parede sólida. Portanto, não ter a cabeceira da cama encostada a uma janela ou não ter a cabeceira da cama encostada à parede da casa de banho ou uma parede que tenha uma cozinha. Porquê? Porque normalmente são paredes que têm muitas canalizações e, portanto, a energia é desfavorável. Também não deve ter a sua cama entre uma porta e uma janela,
porque o fluxo de energia aí é muito forte, e não deve ter também a sua cama, ou seja, não deve ter uma aresta da sua cama virada, uma aresta do quarto virado para a cama. A posição adequada tem a ver com o seu número GUA. É algo que é personalizado. Não há, que se consegue perceber cada uma de nós, de acordo com o nosso número GUA, vai ter direções que são favoráveis e direções que são desfavoráveis. Pois é claro, a direção do norte é uma direção com uma energia mais calma e a direção do sul é uma energia muito mais ativa. O norte é regido pela água e o sul pelo fogo. Se estivermos a falar de crianças, há 2 conselhos que eu dou aos pais das crianças. Tentem colocar as crianças sempre com a cabeça virada para este e que o quarto das crianças seja oeste ou sudeste. E evitem ter a criança virada no quarto a nordeste. O quarto a nordeste normalmente dá uma energia má, de insónias e de mal dormir, e sobretudo não o ponham a noroeste, porque é a energia da autoridade. E sempre que eu entro numa casa e ouço a mãe ou o pai dizer assim, bom, o filho acha que manda cá em casa. Quando eu vou ver a posição do quarto, o quarto dele está a noroeste. Portanto, a energia do pai da família, a energia da autoridade. Portanto, evitar usar essa posição para o quarto dos filhos. Essa posição é boa para o quarto dos pais. Ok. A Lili é tigre d'água e faz 60 anos. O que aconselha? Bom, este ano o tigre tem uma. Quando nós dizemos que o ano é do tigre e nós somos o tigre, costuma-se dizer, os olhos estão postos em si. O que é que isto quer dizer? Para o bom e para o mal, tudo aquilo que nós fizermos e que nós agirmos, os outros vão estar atentos. E tudo aquilo que nós desenvolvermos este ano, um tigre não deve desafiar a energia, desafiar-se a si. Porquê? O conceito é, se eu sou tigre, eu estou a desafiar o animal do ano, o Granduque, que não gosta de ser desafiado. E, portanto, como ele tem mais poder do que eu, posso ter problemas. Portanto, posso ter contratempo. Portanto, o segredo acaba por ser não desafiar o tigre do ano, pronto, e tudo aquilo que fizer é como nós às vezes dizemos, passos calculados e bem controlados. Para quê? Porque se pusermos pé em ramo verde, pronto, o tigre aí faz uma festa. Portanto, não podemos pôr pé em ramo verde. Eu diria que seria assim um grande conselho que eu sugeria para este ano para um tigre. Atenção Lili. Estudar todos os dias, mandarim. E aqui mais uma última pergunta, não vamos estar aqui também a tirar-te muito mais tempo. Neste momento estou a renovar os móveis, quero tudo em branco. Estou um pouco cansada de cores na decoração. É bom? E usar dourados, é bom? Os móveis todos em branco e nós termos uma casa toda em branco, sim, ela é indiferente da cor, na minha ótica deve ter algum cuidado em que não seja demasiado yang, porque a energia yang nas nossas casas nem sempre nos causa um efeito muito positivo. Nós podemos não conseguir relaxar e não conseguir descansar. Portanto, se for um branco, mas, por exemplo, tiver texturas, pode usar branco, mas se tiver texturas, se não tiver materiais demasiado brilhantes, duros, densos, que vão buscar a energia do yang, não vejo qualquer razão para não poder usar o branco. Pode usar dourados sem problema nenhum. Não tem problema. Isso aí não afeta. A grande questão, sabe que Feng Shui tem mais a ver com a nossa capacidade de equilibrar o yin e o yang dentro da casa. Uhum. E o yin e yang é um conceito muito interessante, um bocadinho nada complexo, só um bocadinho nada, mas é assim só uma coisinha de nada, porque é um conceito em que nada no universo é 100% yin, nem nada é 100% yang. Tudo depende do contexto.
E, portanto, neste aspecto, na sua decoração, precisávamos de avaliar se está por yin ou se está por yang. Se for um quarto, não convém que tenha muito yang, portanto, não devem de usar. E aí no quarto sugiro que não ponha demasiados de dourados e de coisas vibrantes e cintilantes e superfícies muito brilhantes, nem muitos vidros, e daí a história dos espelhos nos quartos, que não se deve de usar, não é? Porquê? Porque causa uma energia muito yang e nós nos quartos queremos uma energia mais yin para conseguirmos descansar. Muito bem. Alexandra, se as pessoas te quiserem contactar, como é que te podem encontrar? Tenho as minhas páginas de Facebook, de Instagram, Alexandra Morgado. Tenho também um site, alexandramorgado.com, mas .com também está. Pronto. Tenho o meu e-mail, tenho o meu telefone também. O meu telefone é público também. Sim. Portanto, através das redes sociais, hoje em dia, uma pessoa chega a qualquer pessoa, não é? Chega a qualquer pessoa, exatamente. Pronto. Olha, Alexandra, com muita pena minha, vou-me despedir de ti. Agradecer-te muito mesmo, porque foi mesmo muito interessante, muito útil. Eu vou ter que um dia destes vou-te requisitar para me vires aqui fazer uma análise, um check-up aqui à minha casa, ao meu feng shui. Claro que sim, claro que sim. É uma área que me interessa muito, acho que é uma área muito interessante, com muito espaço, eu acho que com muito espaço para entrar no mercado. Dá-me a sensação, as pessoas querem muito ainda, é uma coisa que tem bastante para desbravar em Portugal. Sim. E desejo-te, olha, uma ótima semana, que o teu ano do tigre d'água te corra de uma forma, sem grandes dificuldades, de uma forma espetacular, ou que as consigas ultrapassar de uma forma fluida como a água. Acontecer. O cavalo este ano já está melhor. O cavalo já andou aí um bocadinho assim, enfim. Mas este ano já está melhor. Eu sou cavalo. Mas nós somos cavalo de fogo as duas, não é? Vamos a dizer cavalo de fogo. Então, qual é o mês melhor para nós este ano? Olha, estes meses são bons. Isto já tem a ver um bocadinho mais com o teu mapa de Basing, mas pronto. Estes meses agora de primavera são bons meses para nós. Os meses de verão é excesso de fogo. Não. Portanto, o verão, atenção, o fogo começa maio, junho e julho. Depois, a partir daí, pronto, volta outra vez a ser mais calmo. E dezembro é seguramente um mês que nós não vamos andar em mudanças em dezembro, porque é o mês que tem oposição. O tigre tem, o cavalo está em oposição com o rato, que é o animal que rege o mês de dezembro. Portanto, diria que é agora, esta altura. Pronto, então estamos no sítio certo, no momento certo. Exatamente, é verdade. Obrigada, Alexandra. Um grande beijinho para ti e obrigada. Espero ver-te em breve. E obrigada a todos vocês que aí estão, um resto de boa noite, um resto de fim de semana já está mesmo a acabar, mas uma semana espetacular. E como se diz em mandarim, zaijian. Zaijian. Sabes dizer adeus em mandarim, Alexandra? Não, mas vou saber. Zaijian. 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 Adeus então. Zaijian. Zaijian. Zaijian.